Ô Marília, explica pra galera o que seria uma renda fixa. O que determina a renda fixa? Bom, a renda fixa é bem simples. Para começar, ela é um empréstimo, né? Então, ela é simplesmente um empréstimo. Você vai emprestar o seu dinheiro para alguém e, em troca, eles vão prometer te pagar num determinado tempo e com um determinado indexador. E tem várias formas dessa dívida ser paga, né? Então, ela pode ser paga com juros pré-fixados, com juros pós-fixados e com juros indexados à inflação. Então, quando você fala em renda fixa, você fala para quem eu vou emprestar, né? E você pode emprestar para o governo, são os títulos públicos, para os bancos, são CDBs, LCIs, LCAs e alguns outros produtos, e para empresas, que são CRIs, CRAs e debêntures. Então, primeira coisa, você vai escolher o emissor. Governo, bancos ou empresas. Depois, você vai escolher um indexador. Então, pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+. São escolhas que você tem que fazer. Depois você vai escolher o prazo, né? Eu quero um título longo ou um título curto. Todas essas decisões têm que ser tomadas de forma consciente. Ou seja, por que eu vou pegar um título pré-fixado de bancos e não do governo? Por que eu vou pegar um título pós-fixado longo e não curto? Então, todas essas decisões têm um porquê de acontecer. Né? E assim, como escolher o indexador? Por que eu vou investir num título pré e não num título pós? Cada um desses títulos, eles se comportam de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. E isso que as pessoas físicas não entendem. Elas entram no Tesouro Direto e escolhem a maior taxa. Né? Tipo assim, qual que paga mais? Eu vou escolher esse. 2060 lá. Entendeu? E aí, no final, assim... O que é bom de conscientizar as pessoas é que cada título, ele performa bem num cenário macroeconômico. Então, tem títulos que performam muito bem numa época de juro para cima, né? Uma época de alta da Selic, juro para cima. E tem títulos que performam muito bem numa época de juro para baixo. Então, se você tá num título que performa bem quando o juro sobe, numa época que o juro tá para baixo, você vai ganhar menos, podendo até ter prejuízo. Se você tá numa época que os juros caem e você investe num título que sobe, é a mesma coisa. Então, assim, você estar no título certo, no momento certo, é crucial para você ter uma boa rentabilidade em renda fixa. E, inclusive, para você ter com renda fixa rentabilidades tão agressivas quanto você tem no mercado de ações. Então, tudo é olhar o cenário e pelo cenário macroeconômico, se for um cenário de alta de juro ou de queda de juro, de recessão, enfim, de inflação, tomar a decisão de qual indexador que eu quero. E aí depois, eu quero do governo, do banco, enfim, de curto prazo, de longo prazo, são várias decisões que você tem que tomar. Então, no final das contas, é assim, eu começo a ensinar renda fixa para as pessoas, aí as pessoas começam a falar assim, nossa, mas para mim renda fixa era tão fácil. Era só tudo igual. E de repente eu descobri que renda fixa é mais difícil do que investir em ação. E eu falo, então você tá começando a entender. É mais ou menos isso, né?